O empregado que comete um crime, ainda que não tenha uma relação direta com o trabalho, pode ser dispensado por justa causa? Meu nome é Karina, eu sou advogada, eu sou especialista em Direito do Trabalho e em Processo do Trabalho, e no vídeo de hoje eu vou explicar como fica a situação laboral de um empregado que comete um crime. O artigo 482 da CLT, que trata das faltas que não podem ser cometidas pelo empregado sob pena de rescisão do contrato de trabalho por justa causa, prevê no inciso D que uma das faltas é a condenação criminal do empregado passada em julgado, caso não tenha havido a suspensão da execução da pena. Logo de início, eu já esclareço que o crime cometido não precisa ter uma relação direta com o trabalho. Pode ser um crime de qualquer natureza. Para que a gente possa entender melhor quando isso de fato será considerado como uma falta grave passível de demissão por justa causa, precisamos entender alguns conceitos iniciais. É importante compreender que quando uma pessoa comete um crime, existe um tempo entre a apuração dos fatos ocorridos e a última decisão judicial com a condenação criminal. Durante o transcurso desse processo penal que está apurando esse crime, o acusado é considerado inocente. Isso por força do princípio da presunção de inocência previsto no inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Logo, o acusado somente será considerado culpado depois do trânsito em julgado de um processo penal em que há uma decisão condenatória confirmando que de fato ele cometeu aquele crime e que a pena dele vai ser X, Y ou Z. Esse termo, trânsito em julgado, basicamente significa que daquela última decisão proferida no processo não cabe mais nenhum recurso, seja uma sentença de primeira instância ou acórdão de segunda instância, ou qualquer outra decisão de tribunais superiores. Quando uma pessoa comete um crime, pode acontecer de mesmo antes do trânsito em julgado do processo, de ela ser presa preventivamente como forma de garantia da ordem pública, ou até por conveniência da instrução criminal para que as autoridades possam investigar de forma mais adequada o crime pelo qual ela está sendo acusada. O fato de essa pessoa ter sido presa preventivamente não significa uma antecipação da condenação e não tira dela o direito constitucional de presunção de inocência. Como eu acabei de explicar, essa pessoa somente será considerada culpada quando houver o trânsito em julgado da decisão condenatória. A linha que estamos analisando hoje é clara no sentido de que a rescisão contratual por justa causa somente será aplicada se houver condenação criminal do empregado passada em julgado. Portanto, caso o empregado cometa um crime e seja preso preventivamente, a empresa ainda não pode rescindir o contrato de trabalho por justa causa. Nesse período em que o empregado estiver preso preventivamente, o contrato de trabalho ficará suspenso, conforme está previsto no artigo 131, inciso 5 da CLT. Vale lembrar que enquanto o contrato de trabalho estiver suspenso, o empregado não recebe salário. Ao final do processo, quando houver uma decisão com trânsito em julgado, pode acontecer de ele ser absolvido das acusações. Nesse caso, o empregado pode voltar ao trabalho para dar continuidade ao contrato, e o empregador não pode dispensá-lo por justa causa. Mas, se o empregador entender que é inviável a continuidade da relação de emprego, pode dispensá-lo sem justa causa. Agora, se a decisão que transitou em julgado tiver condenado esse empregado, independentemente se o crime tem ou não uma relação direta com o trabalho, a empresa pode dispensá-lo por justa causa, desde que ela faça isso de forma imediata. Vale lembrar que, nesse caso, quando há condenação criminal desse empregado, embora a empresa possa dispensá-lo por justa causa, ela não é obrigada a fazer isso. Se o empregador quiser, ele pode optar por dispensar esse empregado sem justa causa. A partir disso, surge uma dúvida. Se o empregado for condenado por um crime e tiver que cumprir a pena no regime fechado, é meio lógico que a empresa pode dispensá-lo com ou sem justa causa. Afinal, o empregado sequer poderá comparecer à empresa para trabalhar. Mas a dúvida é a seguinte:
E se esse empregado for condenado, mas puder cumprir essa pena no regime aberto ou semiaberto, de forma que isso não prejudique o seu comparecimento ao trabalho? Ainda assim, a empresa pode dispensar esse empregado por justa causa? Esse é um tema que abre uma boa margem de discussão. Afinal, a legislação trabalhista fala sobre a condenação criminal, mas não diz nada sobre o regime de cumprimento da pena. Entretanto, o trecho final da linha D do artigo 482 da CLT que nós estamos analisando diz que condenação criminal do empregado passada em julgado, vírgula, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Isso acaba abrindo margem para a interpretação de que, teoricamente, a pena tenha que ser no regime fechado, embora não seja exatamente esse o significado de suspensão da execução da pena. Nas pesquisas que eu fiz para a elaboração desse vídeo, eu encontrei duas decisões judiciais que seguem essa interpretação de que rescindir o contrato de trabalho por justa causa de um empregado e foi condenado a um crime que não tem nenhuma relação com o trabalho, cujo regime de cumprimento da pena seja o aberto ou semiaberto, de forma que isso não interfira na prestação de serviço, pode ser considerado uma prática discriminatória no âmbito da relação de trabalho. Principalmente porque o trabalho é um importante elemento de ressocialização do condenado. Embora a empresa não seja obrigada a manter no seu quadro de empregados uma pessoa que esteja respondendo por um crime, nesse caso, o mais adequado seria optar pela dispensa sem justa causa. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo essas duas decisões judiciais que eu encontrei para vocês lerem com calma. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha conseguido ajudar com as informações que eu trouxe aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para as notificações, porque isso me ajuda bastante. Deixa um comentário aqui embaixo também, sempre que possível eu vou respondendo às pessoas. Muito obrigada por acompanhar o canal e até o próximo vídeo.